Oi, pessoal! Visão Paralela tá de cara nova, entrando em uma nova fase. Só comigo. Eu vou apresentar solo agora. E nesse espaço que a gente já está criando, onde a gente tenta trazer, né, conversas, ideias e olhares diferentes e possibilidades diferentes, vai continuar. Vai continuar toda semana, a gente vai estar trazendo pessoas interessantes, reflexões, entrevistas, temas provocantes que inspiram o pessoal de casa. A gente vai começar hoje a série Artistas. O que essa série vai trazer? Vai trazer pessoas bonitas, sensíveis, malucas, complicadas, mas pessoas super interessantes. Então vamos lá, que hoje a gente tem o primeiro dessa série, que é uma pessoa extremamente incrível. Solta a vinheta. Olha, vocês nunca pararam para pensar, tá? Você tem 3, 4 anos, aí você sonha, eu quero ser astronauta. E aí você mora num lugar distante, você acha que você nunca vai ser astronauta e de repente a tua vida leva você a caminhos onde você vai ser um astronauta? Hoje nós vamos conhecer um astronauta do violão, da sanfona, da, da, da inspiração, um homem que eu admiro e uma pessoa que eu conheço há anos. Mas ele vem aqui para contar a história dele. É o Milton Guerreiro. Oi, Milton, como é que você está hoje? Olá, Cici, que alegria falar com você. Depois de tantos anos, a gente tem uma história que a gente vai acabar contando aqui. E eu estou bem. A minha história começou assim. Eu nasci em Minas Gerais, Almenara, mas nem sequer conheço a minha cidade, porque eu saí de lá de colo. Os meus pais moravam na Bahia, e aí meu pai era tropeiro e trabalhava assim em fazendas, essas coisas. Ele precisou ir para Minas Gerais, ali em Almenara, Vale do Jequitinhonha. E eu nasci lá. Mas logo depois ele retorna para a Bahia, exatamente para Eunápolis, que fica a 1 hora de Porto Seguro, terra mata do Brasil, e era um povoado. Hoje, só para dizer, eu estou de volta, eu moro aqui em Eunápolis, mas agora já na Não, 11 peraí. Vamos com calma. Você diz 22, 21 irmãos, irmãos? 22 irmãos, comigo 22, mas só sobreviveram 11. Todos nasceram de Ah, parteira. Aqui era um vilarejo, então muito distante das cidades, com hospitais. Então todos nasceram de parteira. E eu sou o antepenúltimo deles, né? E alguns já não estão mais entre nós, mas tem uma meia dúzia aí vivos por aí afora. E falando disso, aconteceu, para eu sair daqui, desse lugar, quando ainda era um povoado, aconteceu algo interessante. A minha irmã, que morava já próximo a Salvador, uma cidade chamada Santo Estevão, ela se casou, veio visitar os meus pais, veio visitar a gente aqui no extremo sul da Bahia, saindo lá de próximo a Salvador. Quando ela chegou, você sabe que hoje em dia se fala muito, quando a família é muito pobre, fala-se insegurança alimentar. A gente tinha naquela época, você comia um dia, no outro dia não sabia se ia comer. Muitas bocas, muita dificuldade. Meu pai ali carpinteiro, pedreiro, aquela coisa. Então, eu não sei se foi coisa do destino. Quando essa minha irmã chegou com o marido, eu pedi a ela para me levar quando ela fosse retornar. Ela ficou meio reticente. O meu cunhado topou a parada, queria me levar, não tenho filhos ainda. Pedi a meu pai e minha mãe, e eles permitiram. E aí, lá fui eu para
inicialmente Santo Estevão, que era a cidade do meu cunhado, mas de lá ele já ia para São Paulo, que ele conseguiu um emprego lá, um E amigo. quantos anos você estava? Eu tinha 7 anos. 7 aninhos, você era um 7 aninhos, menininho. muito Mas pequeno. você já sonhava de sair do lugar ou foi uma coisa que só aconteceu? Não, é porque quando eu sentia a possibilidade de sair dali. Eu não me sentia bem ali, porque faltava muita coisa. A gente busca. Eu sou como mais um daqueles retirantes nordestinos que sai em busca de dias melhores, de vida melhor em outro lugar. Eu não sabia se era isso. Eu sei que o meu cunhado e a minha irmã estavam em busca disso. E eles foram, então, de lá de Santo Estevão para Santo André, a estudar no Gabriel Oscar, que estava ali na Vila Bastos, e comecei a estudar por ali. Aconteceu a primeira coisa interessante que eu vi aqui no Brinque, como foi que eu me tornei um atleta. Eu, por volta dos 10 anos, 10, 11 anos, fazendo educação física na escola, o meu professor, que era um japonês, professor de educação física, ele via em alguns meninos lá a possibilidade de ser um atleta. Eles corriam muito, saltavam, pulavam. Numa daquelas atividades todas, aconteceu uma coisa interessante. Havia uma prova, uma Conta pra corrida. gente, porque essas coisas interessantes é que a gente Mas gosta muito. marcou muito a minha vida esse ponto, porque era uma corrida rústica. Ele disse assim: meninos, eu convoco vocês a participarem dessa corrida, quem quiser, é claro. E aí eu resolvi participar. Não entendi absolutamente nada de corrida, era uma corrida de rua, era um cross, e era uma corrida que tinha todas as idades, adultos inclusive. E ele disse: vocês vão participar para entender como é isso e tal, e aí, quem sabe vocês se interessam, não é, pelo esporte. O que aconteceu é que eu fiquei entre os 15 primeiros, entre inclusive os adultos. E eu não sabia que até o 15º tinha medalha. Cheguei na semana seguinte com a medalha pendurada no pescoço e ele ficou abismado, professor. Disse: como você, um menino, aí 11, 12 anos, consegue fazer uma competição com adultos e se classifica? Nessa hora ele disse: você não tem interesse em se tornar um atleta, treinar, atletismo? E aí ele falou das modalidades todas que eu não entendia absolutamente nada, e ele me disse onde ir. Era no estádio Bruno Daniel, tem um professor lá. Ele me indicou tudo. Eu fui, e aí aconteceu outra coisa bastante interessante. E qual que. Porque assim, quando você saiu de Eunápolis, Eunolopes. Hã? Eunápolis, Eunápolis. Isso. Eunápolis. Você foi para São Cristóvão, Eu fui você para estava com Santo 7 Estevão, anos. Santo Estevão, Ah, é o Santo Errado, Santo Estevão. próximo à Feira de Santana, Salvador, lá em cima. Eu conheço Feira de Santana. Aí você tinha Pronto. 7 anos. Isso. Nessa época da medalha, quantos anos você estava? Eu já estava com 11 para 12 anos, né? Eu já estava lá, aquela batalha toda. Um pré-adolescente. E para falar disso, é interessante voltar um pouquinho para dizer o seguinte: quando nós chegamos em São Paulo, nós éramos mais um daqueles nordestinos em busca de melhores dias. Eu já até falei isso. Fomos morar no fundo da casa do patrão, desse meu cunhado. Lá eles trabalhavam na construção civil. São Paulo estava erguendo, nos anos 70, início ali, né? Era 71 isso. Aí, a construção civil. E meu cunhado trabalhando na construção civil. Aconteceu outra coisa interessante. Depois eu volto lá no atletismo. Aconteceu uma coisa que eu não quero deixar de falar. Porque eu me lembro do filme que Fernanda Montenegro participou, que concorreu ao Oscar. Aliás, ela concorreu ao Oscar na época de melhor atriz, não é? Depois eu me lembro do filme. É o Estação. Isso, tem a ver. É alguma coisa estação. Uhum. A gente está com probleminha de lembrar. É muita coisa. Eu estou falando do início dos anos Estação alguma 70. coisa. Então é complicado mesmo lembrar disso tudo. Mas veja só, a maioria daqueles... Porque muitos baianos foram conosco também lá para São Paulo. Muitos ali de Santo Foi um Estevão. grupo. Foi um grupo, muito.
trabalhar lá também, aproveitaram lá para trabalhar. E a gente vivia lá, naquela comunidade e tal. E acontece que, é, morando com essa turma toda, a maioria eram analfabetos. Eu, quando saí da Bahia, de 6 para 7 anos, já sabia ler e escrever, porque a minha irmã ensinou, eu fui para a escolinha também. A maioria das pessoas, ainda naquele tempo, meu pai, minha mãe, eram analfabetos, ainda um irmão conhecia uma coisa ou outra, mas tanto é que eu lia livros para eles, assim, já com 6 anos de idade, eles ficavam assim na sala, ouvindo. Eu tive essa coisa da leitura muito cedo. E lá aconteceu o seguinte, eles precisavam escrever cartas. Naquela época, correio era carta. Escrever carta para os É. familiares aqui na Bahia. E aí a minha irmã dizia, meu filho, ajude. Né? Eles iam falando, aí eu comecei essa coisa de escrever. Eu me tornei jornalista depois, mesmo sem ser acadêmico, mas eu trabalhei como jornalista, eu vou te falar daqui a pouco. E aí eu comecei a escrever cartas, escrever essas das linhas e tal, e aí eles contando as histórias, eu tentando traduzir, eles falavam uma linguagem, tinha que colocar numa outra, e fui escrevendo cartas, contando a história, cada história interessante que eles contavam, e me emocionava ainda pequenininho, escrevendo aquelas coisas, com muita saudade, alguns assim, depois de 6 meses, queriam voltar, desesperadamente para voltar para a terra, os outros diziam, não, aguente aí, a coisa vai melhorar, porque bate uma saudade muito forte, eles escreviam ou falavam e choravam, e eu tentava traduzir aquilo nas cartas, como eu via a nossa Fernanda Montenegro escrevendo depois lá no filme. Era daquele jeito, só que a gente não cobrava. E aí eu avancei nessa coisa. Foi bastante interessante esse momento da minha vida. Tanto é que eu sempre fui um muito bom aluno na escola. Lá no Gabriel Oscar eu era muito bom aluno. E já na escola, tinha aquela coisa da Ordem Unida, a gente ia para o pátio, cantava o hino nacional, e aí depois já tinha educação física. Por aí eu fui parar lá no atletismo. Voltando ao atletismo, no dia que o professor me encontrou lá, ele resolveu fazer um teste para saber qual era a minha aptidão, e como é que eu estava fisicamente, e saber exatamente de mim. Aí ele disse assim, você dê 2 voltas aí na pista de 400 metros. Eu nunca tinha entrado numa pista de atletismo, aquelas raias. Pela primeira vez eu vi essas benditas raias ali na pista. 400 É, de Santo vamos André. fazer claro para o pessoal de casa. Isso em Santo André, Isso em né? Santo André, no estádio Bruno Daniel, estádio de Santo André mesmo. E ali, depois do aquecimento, ele disse assim, ele estava dando aula para muitos outros garotos, ele vem até mim com o cronômetro e disse assim, você vai fazer 1 K, 1 km. E aí eu vou medir seu tempo para ter ideia de como você está. Quando eu disse 1, 2, 3, vai, e eu faço 2 voltas e meia, e aí ele para, ele ainda conversando com os colegas, com os meninos, ele olha para o cronômetro e fica estarrecido. Ele diz que, gente, chamou todo mundo. O garoto acaba de pulverizar o recorde da categoria infantil, que é um acima da dele, chegando aqui agora no treino. Aí comentou aquela coisa toda, voltou e disse para mim, olha, aqui não é interessante você ficar, não. Você não quer se profissionalizar mesmo, fazer atletismo de verdade? Eu te encaminho para o SESI, que ficava lá no Prefeito Saladino, ali perto de Itinga, em Santo André. E aí eu vou te apresentar a um grande treinador, técnico Asdrubal, nunca tinha esquecido o nome do Asdrubal. E eu vim saber depois que ele era técnico da seleção brasileira de atletismo também. E, nossa, que coisa incrível. Comecei a treinar com ele. E aí eu percebi uma coisa, passou algum tempo, eu percebi, comecei a ganhar provas e tal, mas a coisa que eu mais queria, eu já entendia do assunto, eu queria me tornar um atleta olímpico. Mas o tempo que eu tinha, o tempo físico para treino, aquelas provas básicas que o Comitê Olímpico exigia para você ter tempo. Eu não conseguia os tempos que a gente precisava para alcançar o tal do índice olímpico. Quando eu não consegui o índice olímpico, eu desisti.
Eu não quero mais. Ah, Tanto é que eu fui depois tentar jogar futebol, fiz escolinha de futebol, queria passar a jogar futebol, aí a ajuda de custo era muito pequena, eu tinha que trabalhar, não dava. Porque voltando no tempo, eu só um comecei. minutinho, Milton. Ah, Antes da gente ir pro futebol, deixa eu falar, explicar um pouco o que que é Santo André, o que que é o Tinga, porque assim, o pessoal assiste da gente até todo lado, né? exato, eu mudo todo. Então vamos explicar um pouco. Santo André é é uma cidade perto das grandes São Paulo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, que chama do Isso, Grande o ABC. ABC, É, o Grande ABC, que é, super, assim, nas laterais da cidade de São Paulo, que é no estado de São Paulo, e que é uma cidade, assim, de muita... é uma cidade bastante conhecida em São Paulo. É Santo muito André, São Bernardo, conhecida, São Caetano. exato, é. Isso. Muitos Só quero deixar habitantes. isso mais... E é gigantesca, Santo André é muito grande. Eu morava lá no Jardim Cristiane, e a gente morou em vários lugares, casa de aluguel, mas a casa que minha irmã e meu cunhado conseguiram comprar foi lá no Jardim Cristiane. Na época não tinha nada, construíram a casinha dele lá. Para sair de lá, para ir para o prefeito Saladino, lá próximo ao Tinga, eu ia a pé para depois treinar. Você saía, Nossa, passava mas isso era longe, não era? cortava a cidade toda, chegava ali na estação, da estação você tinha que seguir pelo outro lado do Tamanduateí até lá no final. Então Quando você já ia, treinava quando você ia. já É. ia, ficava lá, aí ia para o treino específico. E aí, por conta disso, eu acabei ficando numa performance muito interessante, me tornei um bom atleta. Tanto é que eu voltei ao atletismo depois, já não para essa questão de Olimpíada e tal, porque eu descobri que nós tínhamos também um outro nicho, que era as corridas de rua, as quais eu faço até hoje. Então, quando eu, depois que fiz o Senai, eu vou falar do Senai também, terminei o Senai e fui para a fábrica, KS Pistões, lá tinha um grupo de atletismo. E eu comecei a treinar com eles, porque tinha aquelas corridas de rua. E eu já tinha um histórico interessante no atletismo, eu comecei a correr e correr bem. Tanto é que foi a partir daí que eu comecei a correr as provas de São Silvestre, aquelas sempre no final do ano, em São Paulo, no dia 31 para primeiro, era assim antes, agora é sempre de manhã, antes era à noite. Na virada do ano à noite a gente corria. Ah, eu É, lembro eu fui disso. desse tempo. Então, Mesmo tempo meu. então, aquele gosto pelo atletismo, tanto é que eu treino até hoje, eu estou com um bom shape, porque há mais de 30 anos que eu não passo de 70 quilos. Então, eu estou Bom, nessa vibe aí. eu, É, atletismo comigo, Milton. é, Eu assisto muito bem, sabe? Eu uhum, sento, eu vibro, eu dou maior força para o povo fazer. Vai lá, é, faz que eu vou assistir. Agora, eu nunca tive essa veia atlética. Mas pois voltando ao que bem. você falou, da coisa do que você tinha esse sonho de da Olimpíadas, eu acho que todas as crianças, quando elas conseguem ter essa verte de atletismo, elas têm esse mesmo sonho. Eu acho que Uhum. isso é um sonho, sabe, ímpeto na criança. Porque, assim, qual que é o ponto mais forte de um atleta, né? Eu acho que é você Exatamente. e é bom isso daí, eu acho que é uma coisa muito positiva Porque e muito disciplina, saudável. é muita disciplina. Eu acordo às É, 5 horas da manhã para treinar quase que todos os dias. Então, até hoje, eu faço isso é até disciplina. hoje. Até hoje, eu tenho competido direto. Eu, por exemplo, esse final de semana tenho competição em Porto Seguro, depois tem uma outra lá em Itabuna, depois tem outra em Ilhéus. Eu vou fazendo assim. Uau. E no final do ano eu vou fazer a 100ª São Silvestre. Eu já estou de passagem comprada em dezembro, estarei aí em São Paulo, visitando os parentes e filhos, eu tenho filhos lá, irmãos, mas vou também para participar dessa 100ª São Silvestre, que é En- histórica. Então vamos deixar aqui, ó, pessoal de casa. É em dezembro, dia 31 ainda, Dezembro, dia continua sendo? 31, continua, Dia 31. 31 vamos estar É, lá, todo mundo lá nas beiradinhas, Milton, isso, eu vou sabe? Para estar dar uma lá, força. vou estar É. lá. Então, e outra coisa bastante interessante que eu quero
falar, para a gente não alongar e não perder esse espaço, foi justamente quando me apareceu o Pentágono, o Colégio Pentágono. Ah, tá. Então vamos entrar na nossa história. Isso, o Colégio Pentágono. Eu terminei o primeiro grau, queria fazer uma escola técnica, uma escola conceituada, me falaram do Pentágono. Mas o Pentágono era muito caro para a minha realidade. Eu já trabalhava, mas não dava para pagar. Eu pedi a minha irmã, meu cunhado, um irmão que me ajudasse, eles estão me ajudando. Aconteceu a primeira coisa interessante em relação ao Pentágono. Olha só. Em 1979, no primeiro ano de Pentágono, 79, eu estava fazendo Senai ainda e descobri que ia ter a Feira de Ciências. Sempre tinha Feira de Ciências do Pentágono. Então, as pessoas de várias áreas, eles faziam assim eventos e coisas e participavam da Feira de Ciências. Eu achei aquilo fantástico, eu queria participar também. Mas o meu professor de eletrotécnica, lá do Senai, ele disse, não, você está começando agora, é seu primeiro ano. Veja como funciona, participe observando, entenda como é a coisa. E aí, no ano seguinte, quem sabe, você já pode pensar nisso. Eu ouvi, fiz de conta que não ouvi, eu queria participar. Peguei da classe, falei para mais 3 meninos, era em grupo. Quero participar. Vocês vêm comigo? Eu não queria e tal. E então, mas... E você fazia eletrônica no Pentágono com o Paulo, né? Então você também, além de você ser atleta, você também queria ser 007, né? Isso aí, inclusive, eu queria. A eletrônica era uma coisa que me fascinava. Eu queria fazer eletrônica e tal. Não essa eletrônica de conceito, era de semicondutores mesmo. Por isso que eu fui para o Pentágono. Aí me disseram também, quando eu fui fazer o Pentágono, apesar de caro, quem se formava pelo Pentágono tinha muito mais oportunidades, porque era uma escola conceituadíssima. Então, o que acontece para finalizar? Acabei, no primeiro ano, ganhando a Feira de Ciências do Pentágono. Isso me deu uma bolsa que me permitiu continuar a escola. Quando eu falei lá no Senai, do meu professor de eletrotécnica, eu havia ganhado a Feira de Ciências, ele ficou pasmo, porque saiu em jornal e tal, com a loucura aquilo. Então foi um episódio muito interessante. Eu tenho uma pergunta para você, Milton. Você acha que você nasceu com esse ímpeto de estar buscando, acreditando, insistindo, ou esse ímpeto ele foi se desenvolvendo com o tempo? Não, eu acho que eu nasci assim. Quando eu resolvi sair de casa, quando eu resolvi sair de casa, largando pai e mãe aos 7 anos de idade, já foi um ímpeto. Eu queria aquilo, eu não sabia exatamente por quê, mas eu queria fazer aquilo. E aí, lá no Pentágono, aconteceu a parte mágica. Outra coisa, quando eu vi ali na cantina, tinha lá um cartaz falando da peça ou do curso. Era uma coisa assim, que tinha um teste. Eu disse, vou fazer. Eu quero fazer também, porque eu gostava de cantar. Eu já gostava de cantar. E eu vi lá, tal, tinha música. Eu falei, pronto, aqui é a minha oportunidade. Porque quando pequena, eu ia nas quermesses, na igreja, para ver aquelas bandinhas, as bandinhas tocando. Lá em Santo André tinha muito circo, aquele circo de lona, e era um circo-teatro. Circo-teatro Chiquinho, tinha muito lá. E aí, além da peça de teatro, que eu já gostava, do picadeiro, palhaço, bufões, aquela coisa toda, tinha os cantores. Eu cheguei a ver cantores famosos cantando naquele circo, que era Paulo Sérgio, Vanderlei Cardoso, aquela turma da Jovem Guarda, eles cantavam nesses pequenos circos. E aquilo abriu a minha cabeça, eu queria muito. Peraí, vamos deixar uma coisa clara aqui. Cantores famosos para nossa época, né? Porque se você vai falar, quem que é esse Sérgio, né? Mas olha, mas tem um detalhe aí. Quando eu ouvia essas músicas, eu não me empolgava, não. Achava muito simplórias. Eu achava interessante, porque no rádio, eu sempre gostei, mesmo sem entender, e não entendia por quê, eu gostava do Chico Buarque, eu gostava do Milton Nascimento, do Gildo Caetano. Depois eu gostei muito do Djavan. Enlouquecido pelo que eles escreviam. Não entendia muito a melodia,
não é só aquela coisa da sonoridade, mas entendia a profundidade das letras. Você vê que o Chico virou membro da Academia Brasileira de Letras, aliás, o Chico, o Gil, por conta das letras de música. Eu sei um monte de cor do Gil por causa disso. Mas por isso que eu escrevo música e uma certa profundidade, posso dizer assim, as minhas letras. Mas eu quero colocar uma coisa. Vamos voltar lá no menininho de 7 anos no Eu na Lápis. Eu não sei falar o nome da... Nápoles. Eu, Nápoles. Eu, Nápoles. Isso. Vamos voltar lá no menininho de 7 anos. Com essa coisa que você, esse seu ímpeto, você já demonstra que você tem uma... como que eu vou colocar isso? Você tem uma energia muito sofisticada até, né? Sim. Você sabe, assim, que você falou, você nasceu com esse ímpeto, você nasceu assim, mas parece que você tem essa condição energética dentro de você, entendeu? Que te puxa para uma coisa assim mais profunda, que algumas pessoas podem chamar de sofisticada, não no sentido de sofisticação, entendeu? Mas sofisticação de ideias, de sentimentos. Eu fico feliz que eu tenho uma amiga minha que me chama de Lord Inglês. Ela disse assim, se você tivesse nascido na Inglaterra, você seria um Lord Inglês. Porque como é que pode um garoto, um pobre, parcos recursos e essa finesse? Porque eu gosto muito de literatura, de música, desses grandes filósofos. Eu não entendia por quê. Nunca entendi por que eu gostava. Aquilo era natural. E aí, voltando ao Pentágono, e voltando à escola, a gente foi fazer o teste, passei do teste e comecei a entender o que estava acontecendo ali. Aí acontece uma coisa que eu quero falar também, em relação à nossa turma, aquela turma que eu conheci. Eu era muito diferente da maioria, eu achava. Eu me considerava, assim, meio deslocado. Acho que por isso aconteceu um fato. Aqui no briefing eu vi isso, eu vou contar. Aconteceu um fato que me marcou muito na nossa turma. Me lembro uma vez, depois de vários ensaios e tal, a gente precisava... Alguém chegou lá com um potinho de mel. A gente tinha cantado, lá vai, e aí o mel para a gente melhorar aqui a garganta. Quando me ofereceu o mel, eu disse, rapaz, não quero esse mel, não. Eu não quero esse mel, não sei o que vocês botaram nesse mel, eu não sei se o mel está puro. Ironizando, né? Mas o nosso professor, Roberto Cordovil, ele não gostou disso, não. Dessa minha posição, sabe? Ele achou que eu estava fazendo uma separação, não é? E isso não era legal. Tanto é que ele me disse assim, ele disse assim, você está se comportando como o lobo da steppe. Você já leu Hermann Hesse? Eu disse, não. Fui saber depois. E realmente, deslocado, um pouco diferente, eu tive uma criação muito... eu não sei como dizer. Mas os meus pais são muito antigos. Para você ter uma ideia, meu pai nasceu em 1901. Se ele tivesse vivo, estaria com 124 anos de idade, não é? Muito antigo, meu velho. A minha mãe era tão rígida, se nós achássemos algo na rua e trouxéssemos para casa, ela dizia, vai colocar onde achou, porque não me pertence. Mas a mamãe estava perdida lá, não interessa, coloque lá, porque não nos pertence. É essa formação do caráter que tive, não é? Por isso que eu sou um pouco diferente da maioria das pessoas, não me submeto a certas coisas. Acho que nunca consegui ficar rico, apesar de muitas oportunidades, por conta disso, a maneira de ser, né? Bom, mas aí... Mas voltando ao que aconteceu no teatro, é uma coisa que a gente comenta muito, a gente fala aqui no podcast bastante, e a gente vai fazer um podcast específico disso. Porque, apesar de você ter vindo da Bahia e tá passado por essas experiências, né, diferentes em São Paulo, você tem aquela raiz cultural diferente. Sim. E as pessoas, elas vão se acomodar.
Porque eu estava também nessa época com você, foi onde eu te conheci. Uhum. Nós éramos adolescentes, a gente estava todo mundo se encontrando, a gente não sabia nem quem a Isso, gente era. é verdade. Eu Por devo ter isso, falado um monte de porcaria, ter feito um monte sabe, de coisa que não tinha nada a uhum, ver, porque você tá experimentando, né? Você não sabe isso, quem isso. você é ainda. Mas eu vim entender que teatro é disciplina. Eu me lembro do professor Roberto que disse assim: está suspenso por 3 dias. Se você se interessar, depois você volta. Fiquei 3 dias suspenso, não participei. Aí depois voltei porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí foi que eu fui entender que as pessoas são diferentes mesmo, cada um tem a sua maneira de se comportar, o seu jeito. Eu tinha muita dificuldade quando ele me passava alguma coisa para fazer. Por exemplo, quando era para dançar o cancan, eu dançar o É. cancan achava aquilo o fim do mundo para mim, por conta da criação que eu tive. Não podia dançar cancan, mas que coisa estranha para mim. Mas aquilo, eu acho que o teatro, eu costumo dizer isso, a casca do ovo do mundo se abriu para o meu estragar ali, porque eu entendi e percebi. Tanto é que, depois que o teatro passou, as coisas que aconteceram no teatro foi me norteando, foi dando norte à minha vida. Eu pegava, por exemplo, quando a gente recebeu o script, ali, a história, eu O li a Rosa história, Lúbrica. isso, Rosa Lúbrica. Eu li. E o Roberto, ele começou a fazer os testes para ver quem se encaixava aonde, né? E eu me lembro bem que o Você lembra protagonista... quem que eu era? Não lembro, porque eu me lembro assim do Eu era Nemésio. a apresentadora. Ah, sim, pois era a apresentadora. É mesmo. Pois olha só, o protagonista era o Nemésio. Eu me lembro bem desse nome. Nemésio era o protagonista. Era o Então, Marcelo, mas antes não era o Marcelo. Marcelo. Ele primeiro ele escolheu um outro rapaz, que é um baixinho, acho que ele, da concepção de Roberto, o Nemésio era uma Nossa, eu figura não mais. lembro disso. Ele era acabrunhado, seria menor, ele era mais magrinho, mas ele não se adaptou. E nos testes que foram feitos, o, esse outro rapaz que você falou, que fez o Nemésio, o Marcelo. Marcelo, ele tinha um Marcelo tipão, Macedo. isso, ele tinha um tipo grande e tal, É, ele era bonito, bonitão. é. E É. eu percebi que não era inicialmente o tipo que o Roberto imaginou para esse personagem. Mas o menino foi tão bem que o Roberto resolveu apostar nele. E foi aí que deu certo. E começou a encaixar cada um na coisa. E eu achei interessante que eu, mas o Maurício, com essa coisa de cantor, a gente acabou fazendo ali, cantando. Eu me lembro que a música era Funeral do Lavrador, do Chico Buarque, com letra de João Cabral de Melo Neto, que tinha a ver com a história, a gente cantou lá no teatro, foi bonito, aquela coisa. Foi ali a participação da gente. Foi um outro é, violonista, solista, muito bacana também o que ele fazia. E a história foi assim. Eu me lembro também que cada um imaginava que ia ser alguma coisa. No final das contas, não foi assim. Quem era para ser uma coisa passou a ser outra, para ser outra. E isso mostra como, no desenrolar das coisas, as peças se encaixam. Quem fica melhor onde? E eu aprendi isso para o mundo. Qual é o meu lugar no mundo? Onde é que eu me encaixo no mundo? Aí outra coisa que eu não quero esquecer, já falando disso, e foi uma parte maravilhosa que eu aprendi demais, mas eu me lembro que o professor contratou um fotógrafo para fazer ali a foto, para fazer as peripetas, aquela coisa toda. Quando esse fotógrafo chegou, o nome dele era Líbano. Quando eu vi aquela câmera com uma teleobjetiva aí fazendo aquelas coisas, eu achei aquilo lindo demais. Eu falei, eu quero ser fotógrafo. Eu quero ser fotógrafo. Você quer ser tudo? Tudo. Eu fui para a escola, 28 de julho, ficava em São Caetano do Sul, fiz fotografia. E eu fiz fotografia na essência. Eu não queria bater retrato, eu queria fazer fotografia. Por isso que eu conheci o trabalho do David Eddington, o trabalho do Cartier-Bresson, do próprio João Salgado, que estava começando, Sebastião Salgado, aquela coisa toda, na época tudo preto e branco, e a fotografia a gente tinha que fazer tudo. A gente tinha que pegar os mítros ali, fixador, revelador, e fazer
Então, era da fotografia ao corte do filme, a tudo. Então, eu aprendi a fotografia mesmo. Foi isso que acabou me levando para ser fotojornalista depois, já na Bahia. Então, bacana isso. Por conta dali, eu me tornei um fotógrafo. E também porque... Então, peraí, deixa eu... O teatro Rosa Lúbrica, né, que foi em 1900... A gente se apresentou em 1982. 82. A gente foi para o Teatro Municipal de Santo André. Uhum. E o Walter George Dust, Isso, ele foi... Porque ele é o escritor do Rosa Lúbrica, né? Exato. E o Walter George Dust, ele foi eu não sei se foi na primeira, eu não lembro, mas ele foi numa das apresentações da garotada, que a gente era tudo garotada. Nossa, tudo. A gente nem sabia quem era ele. Eu só sabia que ele tinha feito a adaptação de Gabriela Cravo e Canela para Globo, uma coisa assim. Ele tinha um certo reconhecimento como escritor de televisão. Isso. Mas ele ficou encantado porque esse livro, porque a Rosa Lúbrica era um livro, e o Cordovani, que é o professor que foi contratado pelo Pentágono para dar as aulas de teatro e fazer toda essa produção, ele adaptou, ele e o Hermes, eu não sei o sobrenome do Hermes. Hermes Contensini, eu não esqueço desse também, não. Ele e o Hermes, eles adaptaram o livro para uma peça de teatro. Sim. E isso encantou o Walter George Dust. Era a primeira mão, ele gostou mesmo. Então ele foi assistir. A Ruth Souza estava lá, que eu acho que ela... Bom, eu acho que ninguém nem lembra quem é Ruth Souza, mas ela era uma atriz da Globo, né? Muito boa, aliás. E sabe, isso daí é um aspecto até histórico, né? Não é um aspecto histórico, blá, 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 mas é um aspecto histórico. Isso. Mas o meu coloquial é o seguinte, então, esse fator foi um fator de águas para você, né? Nossa, isso daí mudou a sua vida. Completamente. Porque depois que o teatro terminou, eu fui cuidar da minha vida, mas aí vem aquele outro trecho. Eu tinha feito Senai terminou, eu fui trabalhar como metalúrgico, eletricista de manutenção, lá na KS Pistões, em Santo André. Dali, por conta do sindicato dos metalúrgicos, eu me filiei e comecei a participar das palestras. Olha só, acabei com aquela turma toda de hoje. Tem muita gente no poder, eu conheci aquela turma toda. Mas você se politizou também nessa época? Você entrou na... Porque essa época, principalmente Santo André, mais São Bernardo, foi uma época de mudança política que foi para o Brasil inteiro, né? Foi. Tanto é que em 83, um ano depois, eu fiz parte ali, posso dizer que fui um dos fundadores da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Eu fui convidado para participar de um coral. Eu cantei nesse dia, lá em São Bernardo do Campo. Foi lá, essa Central Única, juntou tudo e tal. Então, eu, na verdade, não estava em agremiação partidária, não, mas ainda estava nessa coisa do sindicalismo de resultado. Você pode ver que a metalurgia deu aos metalúrgicos uma condição salarial bem mais elevada do que a maioria das outras categorias. Isso fazia com que a gente ganhasse melhor, né? O que acontece é que você acaba ganhando uma visibilidade muito grande. Teve depois teve uma greve por conta de uma questão salarial, eu participei dela. Teve uma greve? Mas essa especificamente porque me consideraram um dos líderes dela. Tanto é que nos ajudou lá, o Jair Meneghel, o Vicentinho, nos ajudou. Na época o Lula não pôde vir, mas mandava recado. Naquela época eles estavam assim, muito atribulados e tal. Não chegou aí pessoalmente o Luiz Inácio, não, mas o Vicentinho, que é deputado federal até hoje, ele também estava ali, ele era presidente do sindicato e tal. E ele foi o que nos ajudou nesse processo. E eu, nessa liderança, o que acontece? Terminou a greve, foi dito como vencedora, mas o que acontece? A empresa era uma empresa alemã, KS Pistões, e aí nós temos aqui a filial. Ela era coligada com a Volkswagen, né? Isso, porque nós fabricávamos o pistão do automóvel. Isso. Então, quando a fábrica parou,
a gente conseguiu parar as outras montadoras. Então parou a Ford, a Volkswagen, isso é um problema seríssimo esses dias parados. A ponto de, assim que acabou a greve, acertou-se tudo, 250 funcionários foram demitidos e eu fui na leva. E aí, o que que acontece? Também foi frontar, né, O os sistema, grandão. os grandões, não deu, não. Ah, E aí também tem outro detalhe. Eu, medicina de manutenção, tentei conseguir emprego em São Bernardo, São Caetano, Diadema, Santo André, dentro da mesma profissão, mas entra um correio. Então, o nome da gente já está lá. Se você entra para fazer uma ficha, o seu nome não é aceito, porque você entra naquela coisa. então peraí. Então, Uhum. nessa época. Não, isso daí é interessante, porque você está falando do sistema, né? Então, Isso. se você participasse da greve, eles Uhum. faziam tipo assim uma lista negra. Uma lista negra. Tanto é que muitos dos meus companheiros não puderam mais trabalhar na mesma profissão. Aí, olha só o que acontece. Como eu estava Ah, formado já em fotografia, comecei a fotografar. A gente podia fazer freelancer aqui e ali, dava um dinheirinho para eu me mantendo. E também, quando eu saí de lá, eu tinha 6 anos de KS Pistões, e eu saí com uma boa remuneração, porque eu era da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e era bombeiro auxiliar, que eu tinha feito um curso lá também, e aí você tem a estabilidade por um ano, então me pagaram um ano a mais, uma coisa assim. Eu sei que eu fiz um bom dinheiro. Quando eu terminei e não consegui mais trabalho, eu pensei, está na hora de voltar para o meu rincão, eu vou voltar para a Bahia. Os meus pais, o pai e minha mãe e alguns irmãos, ainda moravam em Eunápolis. E aí, Nápoles. E aí eu resolvi voltar para Eunápolis. O que fiz? Peguei o dinheiro, comprei um laboratório de revelação de fotografias, porque eu sabia que essa cidadezinha não tinha e tal, e na revelação colorida. Eu falei, bom, eu fotografo e ao mesmo tempo revelo, vai ser bacana isso. Então vamos parar de novo para estar explicando pro pessoal. Gente, na nossa época, a minha e do Milton, quando você for, que você tinha que fazer uma fotografia, você tinha que ter umas aguinhas lá especial, entendeu? Com tudo Isso, escurinho, que era o isso, laboratório, passar na laboratório. aguinha, pendurar com tipo assim, roupa do Varal, varal, para do secar. varal, aí você pendurava o negocinho lá pra secar. Aí tinha uma luz do lado de fora vermelha Vermelha, para preto e branco é para sempre ninguém entrar vermelha. na salinha, porque se Isso. entrar, queimava tudo, destruía Queimava, a tudo, luz acabava clara tudo. queima, isso mesmo. Então Então, vamos explicar para o pessoal, porque hoje, olha aqui qual que é o laboratório. é tudo digital. E essa passagem para o digital foi interessante na minha vida. Mas antes disso, eu quero falar dessa parte que não era digital. Eu vim para a Bahia, só que eu comprei um equipamento, esse equipamento permitia, era uma máquina, permitia colocar o filme, ele passava por um processo e já saía revelado. Eu pegava essa Era da película, Kodak? era da Kodak. Isso, era da Kodak. Você sabe que essa máquina ela era feita? Olha como o mundo é pequeno. Ah, Essa máquina ela é feita numa cidade que chama Rochester, que é no estado de Nova York. O sim, meu marido, quando ele era jovem, ele sim. trabalhou na Kodak com esses trequinhos aí. Sim, que interessante. Tu Pois então, acredita? olha disso, que mágico. Então, aí eu comprei esse É equipamento, mágico. trouxe para a Bahia, e aí eu resolvi empreender, mesmo sem entender absolutamente nada de comércio. Foi o que eu me dei mal, porque eu aluguei um ponto, montei uma lojinha de venda de material fotográfico, filmes, câmeras e tal. No fundo tinha esse laboratório, que era para poder. Esse laboratório, Como chamava o seu negócio? o meu era o laboratório Tropical Color. Olha, Tropical Color. Era uma loja, uma lojinha e tal. Vendia material e também revelava para os fotógrafos, porque eu queria pegar o seguinte: aqui onde a gente morava, o fotógrafo fazia a fotografia, entregava numa lojinha, e encaminhava lá para a Vitória do Espírito Santo, a capital, lá que ele revelava. Ninguém revelava em cor, aqui onde a gente morava. Então eu fui o primeiro laboratório colorido dessa cidade. Então eu falei, bom, vai ser bom, vai ser ótimo, porque eu vou, ao invés do pessoal mandar para lá, para Vitória, e demorar 15 dias para voltar, eu estou fazendo para entregar no outro dia. Vai ser ótimo. Pronto. Montei essa loja e tal.
gastei o dinheirinho que eu tinha, e a outra parte do dinheiro que me sobrou, eu caí na besteira de aplicar no Open e no Over, e aí o plano Collor acabou segurando. No quê? No Overnight e no Open Marketing. A gente fazia aplicações foi na época que o financeiras. Collor pegou a grana de A todo grana mundo. toda, pois é. O que acontece? Deixa eu explicar isso para as pessoas que não É. sabem, porque isso também é história. Sim, Foi quando? Foi em 90, né? Foi em isso, por 90 ali. isso. Foi Final um de... presidente que chamou Collor, eu acho que é conhecido ainda no Brasil. Ele decidiu mudar todo o dinheiro, Sim, ele mexeu com toda a parte financeira do país. exatamente. E aí ele entrou. Bom, Então eu não vou falar confiscou, aqui, mas ele eu não confiscou. quero, Ah, eu não quero entrar em coisa eu política, também não. mas ele catou o dinheiro de todo mundo. Esse, Ele foi esse lá dinheiro na ficou, poupança. isso, ficou aprisionado esse dinheiro. Ficou aprisionado. E depois esse dinheiro, quando saiu em doses homeopáticas, já não servia para mais nada. E Então, também eles não fizeram reajuste, não né? fizeram reajuste. Então, É. o que acontece? Eu estava endividado, porque, olha, eu comprava material para revenda lá do Paraná, de São Paulo, e aí você pagava por tal de duplicata, e tinha que esperar vender e tal. E também fazia... Então a Tropical não deu certo? Não deu certo, porque esse é o capital de giro. Mas o Tropical já foi também uma nova experiência e uma nova lição, não E foi? outra lição. Principalmente, eu digo isso para as pessoas. Não façam aquilo que não sabem. Aprendam primeiro. Aprendam primeiro. Eu nunca entendi de comércio e acho que não sirvo para comércio. Tanto é que eu não sei vender bem. Então, o que acontece? O que eu fiz por conta daquilo? Eu fechei a loja, mas eu abri um estúdio fotográfico, só estúdio. E eu abri um estúdio com um colega. Peraí, deixa eu entender. Você fechou a loja de revelação e tal, e abriu um estúdio para as pessoas virem fazerem fotos. Isso, muito bem. Até porque era uma De maneira... manequim e modelo na época, né? Na que era época, todo mundo. Até fazia 3 por 4 documentos, fazia de tudo. Mas aconteceu uma coisa interessante, porque eu fui fotografar um final de semana um futebol, e nesse futebol que eu fotografei, tinha um jornalista recém-chegado com um jornal. E esse jornal não trouxe fotógrafo, e ele me pediu algumas fotos que eu fiz para ele colocar no jornal. Quando ele viu a qualidade das fotografias, a maneira como eu fiz, ele ficou empolgado. Disse, rapaz, você não quer fotografar para mim, para o jornal? Eu faço a Bahia quase toda, não é? Com esse jornal, era um jornal semanal. Chamava-se Bahia Interior. Depois que ele falou dos valores História. e tal, eu tinha um colega, e nós já fazíamos fotografias. Além de fazer as fotos no estúdio, final de semana a gente viajava para fazer fotografia de baile debutante, casamento, desfile de moda, aquelas coisas todas. Eu já estava enfronhado no negócio, né? E aí era bastante conhecido e tal. E aí você foi trabalhar nesse jornal como jornalista fotógrafo? Isso, um repórter fotográfico desse jornal. E aí foi outra coisa... repórter fotográfico. Repórter fotográfico. Foi interessante, porque durante um bom tempo eu fiz boas fotografias, esse camarada me apresentou outros jornais, chegou uma época que eu trabalhava fazendo... Era um pool de jornais, eu fazia foto para todo mundo. Mas você viajava a Bahia inteira para tirar essas... Olha, viajava, era posse do governador do estado, lá em Salvador, que é bem longe onde eu estou, eu ia fazer, visita de presidente da República, eu ia cobrir, o que acontece? Tudo. Esses bailes assim de garota isso, garota aquilo, desfile daquilo, outro. Eu fotografei um Miss Bahia, e foi muito interessante, porque chegando lá para fotografar, era ao vivo, transmissão ao vivo pela TV, lá num hotel em Salvador, chiquérrimo, 5 estrelas. Eu me deparei logo com Calbi Peixoto. Então, nesse hotel, eu conhecia ali grandes celebridades, Emilia Borba, tinha lá Calbi Peixoto, grandes cantores, e a gente foi fotografar, então, esse Miss Bahia. Chegando lá, eu soube até que a campeã já tinha sido decidida e tal, que era uma coisa pro forma e tal, mas que a gente tinha que fazer o trabalho. E eu fui lá para fotografar para uns 10 jornais. Foi um trabalho maravilhoso, que me deu uma cancha muito grande. O que acontece quando eu voltei para o sul da Bahia?
eu cismei de montar um jornal. Ah, eu vou montar um jornal, vou montar um jornal. E aí, eu tinha dois amigos, um radialista, espetacular, ele era cego, mas Qual que ele era o era nome dele? Paulo Rogério. Paulo Rogério Paulo era um Rogério. fenômeno, porque ele era cego, radialista cego, mas ele tinha um domínio absoluto da, E um da vozeirão, talvez, né? comunicação, ele tinha os equipamentos que faziam com que ele conseguisse se comunicar. Na época não tinha webcam, era tudo voz, e a voz dele era maravilhosa. E eu tinha também um amigo publicitário. E aí, o que a gente fez? Nós montamos uma agência de publicidade, chamava Pirâmide de Comunicação, e essa agência de publicidade tinha um jornal. O jornal chamava-se A Notícia. E aí, eu fui cuidar do jornal, o outro foi cuidar do rádio, porque estava tudo interligado, e o outro da publicidade, e eu saí por essa Bahia fora. Quando eu trazia o texto que eu fazia, esse Paulo Rogério era espetacular, que ele conseguia concluir os textos, redigir o texto que eu havia feito, tirando aquelas coisas, porque eu não fui acadêmico, então eu sou um autodidata nisso daí. E aí eu fui fazer jornal, começou a dar muito certo a questão do Mas jornal. sabe, Milton, eu vou falar uma coisa para ti. Eu sou jornalista acadêmica, Sim. mas eu conheci na minha vida, na minha trajetória, jornalistas que não são acadêmicos, pessoas que começaram a trabalhar no jornal, Sim. tipo, sabe? Eu fui assim. Existem duas maneiras de você ter qualidade, né? A qualidade do acadêmico e a qualidade da experiência. Uhum. Então, e principalmente na nossa época, entendeu? Que tinha muita oportunidade para as pessoas terem trabalho sem a parte acadêmica. Hoje Exato, é mais complicado. mais complicado, Hoje a coisa é, se você não tem universidade disso, aquilo, eu não vou te contratar. Mas na nossa época, tinha muita gente que ia trabalhar de, sabe? É verdade. Até de engenheiro. Tinha gente que trabalhava em função de engenheiro e nunca tinha feito engenharia. Não é? Mas tinha experiência de. Então, pois é. Então, o que aconteceu de interessante nesse ponto é que a comunicação sempre tem essa coisa, né? Eu preferi deixar um jornal, que era muito mais complicado, e era muito mais rápido mexer com o rádio. Foi quando esse meu colega de comunicação resolveu me levar para o rádio. Ele já era do rádio. E foi aí que você entrou na música? Porque assim, vamos voltar lá no teatro, que você esqueceu um detalhe. Lá no teatro, o grande fator do Milton era a música. Era a música, exato. Porque vocês tocavam muito legal já, né? Vocês já tinham uma coisa muito legal dessa coisa de música. E aí você... Vamos tentar resgatar uma coisinha aqui. Porque nesse andamento de metalúrgico, o tropical, o jornal, aí sempre tava música também, sim, né? De pano de fundo. E tava de pano de fundo, principalmente porque quando ainda era Rapazola, aquela coisa, eu comprei uma caixa amplificada, comprei Rapazola, microfone. Quantos anos? Não, eu tinha 15 anos, mais ou menos, uns 15 anos. Eu já estava com o violão, a caixinha de som, e aí tocando as músicas, pegava as revistinhas para tocar e tal. Foi aí que eu conheci letras, por isso que eu falei que conhecia as letras. Você tinha que ler a letra para poder tocar. E aí eu conheci muito a questão da letra, e aí eu comecei a separar o joio do trigo. Quem é quem na música brasileira? Eu tenho um profundo respeito pelo Caetano, pelo Gil, pelo Tom Jobim, pelo Chico Buarque, pelo Djavan, pelo Belchior, pelo Ivan Lins, pelo João Bosco, os maiores. Eu conheço a obra deles assim profundamente, mas por conta disso. Mas aí aconteceu em relação à música que, nesse tempo, eu fui aprendendo, fui para o teatro, toquei ali. Quando saí do teatro, continuei querendo mexer com música, mas a música entrou definitivamente justamente quando eu cheguei na Bahia. Eu cheguei na Bahia para mexer com a fotografia. Dessa época do rádio? Então, nessa época do rádio, tinha um amigo meu que tinha uma loja de discos.
E esse camarada era... Gente, loja de disco é o LP. Era o LP, Que hoje, long que tá play. voltando, né? Então, Que tá exatamente. voltando hoje em dia. Então, e ele com essa loja de discos, inclusive a gente quando precisava de disco para rádio, pedia emprestado a ele, quando não comprava, a gente rádio não tinha. Tinha aquela coisa da pessoa pedir a música e a gente botava para tocar e tudo. Então tinha tudo isso. Tinha o programa musical e tinha o programa de notícia e tal. E tinha espaço no rádio. Mas voltando à música, como é que misturou isso para mim? Esse meu amigo, chamado Zé Break do Forró, completamente apaixonado por Luiz Gonzaga. Pra você ter uma ideia, Ai, eu tenho uma coleção Milton, de LPs eu do Luiz tenho, Gonzaga. eu tenho paixão pelo Luiz Gonzaga. Puxa vida, que coisa. O Luiz Gonzaga, ele criou isso que a gente mexe hoje, o chamado forró de tradição. A ideia de colocar uma sanfona, um zabumba, um triângulo. O triângulo faz a marcação, o zabumba é a percussão e a sanfona, tanto com as teclas e o jogo de fole e também os baixos, ele conseguiu, com essa tríade, cantar. Ele completou. Porque hoje a gente usa ainda a guitarra ou usa o contrabaixo para dar um molho. Mas se você tira, você faz o chamado forró pé de serra. E aí, com esse meu amigo, eu fui na loja dele, ele tinha uma parede assim, só de Luiz Gonzaga. E aí ele começou a mostrar, foi aí que a Nação Forrozeira, eu fui abraçado pela chamada Nação Forrozeira, porque ele gostava muito de música, e nós tínhamos programas de calouros na cidade. Eu ia cantar em programas de calouros, ele ia cantar também, já com a vontade de ser profissional da música. Quando tinha festivais de música, a gente participava dos festivais, e sempre ali, ganhando e tal, vencendo. E começou aquela história de, que aqui tem muito, até hoje ainda tem. Nos eventos juninos, a gente vai para as roças, para as fazendas. E aí, sempre no pátio das fazendas, eles fazem aquelas cabanas, aqueles forrozões. E aí, ali a gente faz um pé de terra chamado Todo Mundo Dança. Tem a dança de quadrilha, tem as comidas típicas do Nordeste, tudo aquilo. E aquilo faz parte ainda da minha vida até hoje. E hoje, se eu toco um acordeon, é por conta daquilo. E como é que eu mexi com a música? Naquela época, você tem ideia, gravar um disco de vinil era complicado. Muito Nossa. complicado. Porque primeiro que vocês faziam disco no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então a gente aqui tinha que fazer essa música mais ou menos como estava, viajava para o Rio de Janeiro alugando um estúdio, contratando um maestro, ele é que fazia na Era partitura, caríssimo, caríssimo, caríssimo o tudo, horário, porque era tudo separado. tudo, Você tinha que as contratar músico, músico, arranjador, pagar isso, estúdio, era tudo exatamente. separado. E por conta disso, o que, que acontece com a gente? Eu fui convidado para fazer um programa no rádio. Aí foi um convite. O proprietário da emissora, ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa pela cultura. Então, eu quero disponibilizar 2 horas da grade para você fazer um programa, para você valorizar o artista da terra. Mas eu não quero só música, não. Eu quero todo tipo de arte. Por isso, durante alguns anos, eu fui o locutor do programa Canto da Terra. O Canto da Terra falava de música, literatura, teatro, folclore, Poesia. artesanato, poesia. Era a arte em todas as suas formas e linguagens. E a gente trazia para o estúdio todo tipo de artista. Aquele que vinha trazer, que aí, nessa época, eu estou falando, a Quer gente dizer já... que você fazia um podcast no rádio, né? Ah, isso, você Você entrevistava. trazia as pessoas. Isso, ali tudo ao vivo para Interessante. entrevistar, e cada um contava a sua história e falava da sua coisa. Se o camarada era um escultor, ele trazia alguma coisa para mostrar ali, falar daquilo, e dizia que ia ter exposição em tal lugar. Se o camarada era um poeta, ele trazia o livro que ele escreveu, às vezes temos aqui alguns escritores, ou a poesia para ser lida. O cantor, ele trazia o violão para cantar, a rabeca para tocar, a sanfona, e alguns que já tinham o disco, traziam o disco, a gente tocava o disco. Aí eu estou falando da parte onde a gente estava já migrando do disco vinil para o CD, que ficou muito mais fácil. A gente começou a fazer o CD até na própria cidade. Porque teve outro detalhe também. Esse meu amigo da loja de discos, ele fazia gravação de fitas.
fita cassete. Então as pessoas chegavam, vinham lá dos seus rincões, das fazendas, no final de semana, para as feiras livres que tem na cidade, eles iam cedinho trazer lá o seu hortifruti, trazer suas galinhas para vender. E quando eles chegavam mais cedo, chegavam lá nesse meu amigo e dizia assim, eu quero uma coletânea. Aí ele dizia os cantores que eles queriam. Aí pegava-se aqueles discos, compilava na fita, fazia aquela fita e ele vendia a fita. Ele mais vendia a fita do que o próprio long play. Fita, gente, fita de cassete, né? Que eu acho que se você googar, você vai colocar fita cassete, vai te mostrar a fotografia. Era depois do LP que estava caindo, antes do Isso, CD. é isso. Porque assim, entre o LP e o CD teve a fita, que a gente tinha os Fita. Walkmans, lembram? Que era aquela coisinha Isso. que você colocava a fita, que assim, todo jovem da minha época tinha que ter um Aham, Walkman. Era muito Walkman. legal, é muito Muito, legal. muito Mas legal. é memória, né? É história. Tá Mas deixa eu te certo. contar uma coisa em Hum, relação à música nordestina. É, e especificamente acerca do Gonzaga, do Gonzagão, não, né? Gonzagão. Porque É, Gonzagão. é isso. Do Gonzaguinha que eu conheci também. Quando eu mudei Hum, para cá, a maioria dos artistas, das cantoras que vinham do Brasil tentar a carreira aqui, eu não tô desmerecendo Tom Jobim, eu não tô desmerecendo esse trabalho lindo, não é isso. aham. Mas o americano adora a bossa nova, Isso, entendeu? Ele até tem hoje. uma paixão, mas todas as cantoras era Tom Jobim, Gonzaguinha, Tom Jobim, o outro lá, o João Gilberto, desafinado, João João Gilberto, Gilberto. eles conheciam muito o trabalho da Astrude, entendeu? E Uhum. esse mais a bossa nova. Eu resolvi fazer tudo diferente. Eu cantava uma música que é muito significativa para mim, que é Asa Branca de Do Luiz Gonzagão. Gonzaga, isso, o hino. Essa Nossa, música é nossa, muito significante para muito. mim, porque era a música predileta do meu pai. Olha que bacana. E eu fiz um arranjo jazz nessa música. Sim, Eu mantive o esqueleto do forró, né? Do baião que é, sei lá, isso aí. mas eu coloquei uns elementos jazzistas. Uhum. E essa música era uma das prediletas no meu show. Tinha Bacana. gente que ficava emocionado. E tem um detalhe: eles Hum, não entendiam a letra. sim, Eles entendiam a estrutura musical, quer dizer, a energia musical que essa música passa. exato, exato. É isso Então, mesmo. essa música, ela é divina, ela é linda, ela é uma obra de arte, É cara. verdade, Uma é obra de verdade. arte. É Eu isso mesmo. amo essa Que música. coisa. Então, Desculpa eu te cortar, mas eu tinha que nada, contar essa história, maravilha isso. porque assim, Complementa. eu amo Chico Buarque, eu amo, sabe, o Tom Jobim é maravilhoso, toda essa turminha, entendeu? Eles Uhum. fizeram canções A e turma da líricas, né? Que é Tropicália, poesias isso. maravilhosas. Mas existem artistas nordestinos, como Fagner também, en- Fagner, entendeu? Que Zé eles foram meio Ramalho, Zé também. Ramalho, É, cara. A Tropicália, lembra da época da lembro, lembro, Tropicália? lembro. Aquela turma veio que já era uma era meio, meio diferente, entendeu? Que já estava passando Uhum. por uma nova fase. Uma nova fase. Essa turma toda também contribuiu assim de uma forma imensa para a música popular brasileira, Sim, entendeu? sim. E tem muita qualidade, cara, tem muita O qualidade, muita tropicalismo qualidade. mudou a história da música brasileira. O Porque tropicalismo não é mudou. porque eles pegavam a coisa que vinha dos anos 60 ali que a gente falou, da bossa nova, e colocou elementos novos. Elementos novos. Eu me lembro dos Mutantes ainda com Rita Lee, cantando Planeta Existência, naqueles festivais, finalzinho ali dos anos 70, que a Record transmitia ainda nos anos 70, em preto e branco. Eu assisti muito aquilo. Aquilo era sensacional. E aquilo é a própria história da música brasileira. E voltando para o forró, a gente aqui na cidade gostava muito daquilo que o Luiz Gonzaga fazia, do Dominguinhos, e toda aquela turma que vinha do interior, principalmente Ceará, né? Recife, essas cidades
que tinham aqui para cima depois da Bahia. O Fagner de Ceará, Do entendeu? Ceará. Então, do trabalho dele, ele trazia muito aquela coisa do cearense, né? Aquela coisa mais diferenciada, Olha, tanto é que a música que eu cantei na, na audição para Rosa Lúbrica foi Fanatismo, que é uma música do Fagner, né? Minha alma de sonho está perdida, os olhos não conseguem me dizer. Não é sequer a razão do beijo. Me lembro demais. Então, aquilo impressionou o Roberto também, porque eu fazia aqui no gestual, então ela interpreta bem, garoto, viu? E outra coisa, eu vou falar da minha impressão, porque eu tinha 17 anos. Quando você cantava essa canção, você tinha o sotaque nordestino, entendeu? Então, dava autenticidade para a coisa, entendeu? Era diferente. Não que uma pessoa de São Paulo não poderia cantar bem, não é isso. Mas dava uma certa autenticidade. E aquele trabalho, ele é muito autêntico, né? Então, eu acho que é isso também que meio que chamou atenção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou de Gonzagão, falou de coisa. Você é compositor, não é? Isso, sou compositor. Tanto é que, quando eu comecei... Como é que eu comecei essa questão de compor? Justamente volto a esse colega meu, forrozeiro, Zé Brito do Forró. Ele queria fazer um disco... Zé Brito do Forró? Break de quebrar. Ah, Zé Break, tipo break. Zé Break do Forró. Ele fazia umas coisas do Jackson do Pandeiro, e aí misturou esse break. Então, ele queria fazer um disco, e ele precisava de música. E tinha que ser música de forró. Baião, shot, chachado, marchinha junina. Precisava ter. Então, eu disse, vamos fazer. Tanto é que a gente compôs algumas canções junto para esse disco dele, que aí a gente já não fez, já era o vinil. Foi justamente na passagem para o vinil. E aí eu fiz algumas canções com ele, eu fui até o estúdio, que eu resolvi produzir o disco para ele, que tinha que ajudar em tudo. Eu me tornei produtor de disco por conta disso, esse disco saiu, ficou muito interessante, eu fiquei conhecido por conta disso, e aí fui convidado para fazer um disco também. Aí eu resolvi compor para o meu disco. Mas esse disco que você fez, o seu disco, foi só de composições suas já? Isso já, ali nos anos 90 ainda, só composições minhas. Mas a gente não tinha ainda streaming, plataforma digital, então eu tinha que fazer um disco. Ele não tinha uma gravadora, eu tinha que fazer ele por conta própria. Que eram os chamados independentes. Independentes. Mandei prensar nas Sony Music, mas era tudo pago. E aí não podia rodar nas emissoras, porque só se eu pagasse também. Não é? Porque você... Eu estou trazendo... A gente está com uma entrevista já marcada, que é uma pessoa que vai falar muito desse negócio do jabá. Do jabá! Vou deixar aqui. Nossa. Não vamos falar do jabá, porque ele vai falar. Então, vou deixar aqui. Não, vamos deixar o jabá para lá. Mas acontece... Tá vindo uma pessoa aí para falar muito do jabá, que é muito interessante. É interessante. Mas o fato é que, como a gente, a gravadora, não chama gravadora, e a gravadora é que normalmente consegue espaço para a colocação do disco na sua playlist, na grade, eu não tinha. Uma vez ou outra você tocava, e a gente tocava aquilo mais, na verdade, era no ao vivo, não ia muito para frente. Tanto é que a ideia era fazer shows mesmo, aquela coisa menor. Eu nunca gostei muito de palco, não. Eu queria mais, era compor mesmo. Tem até um amigo meu que é produtor agora, ele disse assim, mas no dia que uma música sua estourar, você vai ver, você vai para o palco. Aí eu disse, bom, vamos ver. Então, peraí um pouquinho. Aí você tocou uma coisa interessante aí. Porque você, lá, um menininho de Eunápolis... Isso. Eu achei que o menino de Eunápolis já era uma pessoa que gostava de ir à frente. Porque ele quer ser o corredor, ele quer ser o ganhador da coisa da ciência. Ele quer fazer teatro, ele quer fazer fotografia. Mas você se lembra que eu disse aqui, que no atletismo, quando eu tentei o insolito que eu não consegui, eu desisti. Eu percebi, por exemplo, que como cantor eu sou comum. Eu até sou afinado, canto direitinho, faço um show bacana,
Eu toco o instrumento mais ou menos para compor, toco, faço aquilo, pô, você vai gostar, e lá vai. Mas, como compositor, eu me considero muito bom. Eu me considero acima da média. Eu acho que, como Entendi. compositor, eu consigo brigar no topo com todo mundo. E eu não estou fazendo aquilo. Não é, não sei nem como dizer a palavra, mas não é falta de humildade, não. Muita gente boa. Eu vou dizer por você, Ah, Milton. Eu acho o seguinte, é uma coisa que eu acredito muito, e é uma coisa que eu sofri muito na minha vida, sim, mas agora não mais. tá. Se a gente não se valorizar, é uma coisa energética, sabe, Milton? Uhum, É uma coisa ímpita aquela coisa que você vem do teu interior e você extrapola para as pessoas. uhum, Se você não se valorizar, parece que cria uma energia em torno de você, sabe, de insegurança e tal. E a sim, pessoa que vai estar ali, ela sente. sim, Então, se você não se valoriza, o outro não te valoriza também. Esse uhum, negócio de, ai, desculpa, eu não tenho umidade, isso daí é papo é, de 1900 e nada, entendeu? pronto. É uma diferença entre você. O que é ser humilde? Qual que é Hum, é, as o verdadeiras significado, traduções de ser humilde? Eu não acho que você falar do seu trabalho com intenção, valor uhum, e orgulho é uhum, falta de humildade ou, não, ou então você está sendo arrogante. Não, eu uhum, acho que você trabalha nisso, você coloca a sua alma nisso, então você tem que se valorizar isso sim. pronto. E aí eu observo o seguinte, olha, músico instrumentista, cantor e compositor. Parece que o dedo está certinho. Olha. Como compositor, eu estou muito elevado. E eu gostaria que isso fosse mais Cuidado com parelho. esses dedos, Milton. Eu, tipo, Cuidado com esses é, dedos. eu queria ser mais parelho. Mas, se de repente. Outra coisa que acontece muito aqui é o seguinte: se eu vou fazer. Eu ainda sou um servidor público, eu trabalho na Câmara Municipal, aqui, não sei se você sabe. Eu sou diretor legislativo da Câmara Municipal da minha cidade aqui há uns 30 anos, que dá para Uau. conciliar as duas coisas. Eu sou aquele que, por conta justamente da redação jornalística, eu redijo projetos de lei, projetos de decreto, resoluções, requerimentos, qualquer coisa. Né? Eu atuo, eles me chamam de rábula, como se eu fosse um advogado sem OAB. Mas, como técnico legislativo, eu posso exercer a profissão. Então, isso me deu a chamada tranquilidade, porque é um salário fixo, tranquilo, me permite outras coisas. O músico, ele é muito. A música Altos e baixos. tem música. E Essa, deixa eu te falar uma coisa. Há um músico famoso, tá? isso Porque é está intrínseco na profissão na artística profissão. os altos e baixos. Uhum. Então, justamente por conta disso, voltando um pouco atrás, olha, quando a minha loja fechou, eu quebrei, fiquei sem dinheiro nenhum, a ponto de passar por dificuldade, por necessidade, tendo que ficar somente com a câmera fotográfica e aí brigar para conseguir um espaço e com outro colega montar, como eu te falei, o estúdio. Mas até lá eu passei um perrengue muito grande, com dificuldade financeira, aquela coisa no plano, o colo me tirou do chão. Estamos Então, voltando no Collor. voltando no colo, aquilo me desestabilizou. Mas aí eu tive que ir para frente. Mas a história Tem uma frase aqui nos Estados Unidos, Milton, que Hum, eu amo. hum, O perdedor não é aquele que cai. O hum, perdedor é aquele que não se levanta. sim, é isso. Então, por conta disso, eu me Eu tô levantei. traduzindo, tá? Porque Estou vendo. Eu é, me porque levantei, eu me assim, ergui. eu amo essa frase, porque no Brasil a gente tem uma Hum. concepção assim: "Ah, você montou a loja tropical, quebrou, tá ruim. Não presta para É, não, você continuou, você foi então, atrás, mas como foi eu fazer queria foto, foi fazer isso, tudo, então tudo. E eu é. queria a chamada estabilidade financeira. Aí o que acontece? Por que eu fui E parar na emocional cama? também, né? Encontrar o Então, teu caminho, encontrar a sua pessoa nesse mundo da gente, né? pois Porque não é bem, só o dinheiro, é você se estabilizar como pessoa como também, né? pessoa, exatamente. Então, o que aconteceu?
eu acabei, justamente por conta da fotografia, a fotografia me levou para a Câmara Municipal. Porque quando eu comecei lá, já faz uns 30 anos que eu estou por lá. Você é uma coxa de retalhos, né, Quando eu comecei por lá, eu fui convidado para trabalhar na assessoria de imprensa, fazendo fotografias e cobrindo as sessões. De lá é que eu percebi que eu queria algo mais. Eu conseguia entender que no universo da legislação, eu queria entender como funcionava os 3 poderes da República Brasileira e a legislação em si. Aí eu fui fazer o curso, estudei, me formei em técnico legislativo. Aí eu acabei deixando a assessoria de imprensa de lado e fui assumir a diretoria legislativa, porque era mais consistente, ganhava mais, depois de tal. Mas agora você está eu não sei falar esse negócio, de legislativa. Eu sou diretor legislativo. Eunalápis, né? Nápoles. Lembra de Nápoles, da Itália? Nápoles, só eu na frente. Nápoles. Não adianta. Quando eu não pego uma coisa, é para o resto da vida. É assim, é um bloqueio que eu tenho. Mas olha que incrível, olha que história incrível. Aquele menininho que você contou com aquela dificuldade toda, não sabia nem se o prato de amanhã ia estar na mesa. Nossa, eu não vou poder falar porque eu sou uma manteiga derretida. E hoje você passou por todas essas transformações, essa força, essa garra, essa indisponibilidade de não desistir. Não aceitar jamais. E hoje você faz parte até de uma elite da sociedade, né? Exato. Eu não nasci aqui em Minas, como eu te falei. Hoje eu já sou cidadão napolitano com título reconhecido. Eu tenho algumas moções de aplauso e reconhecimento. Quando eu cheguei para aqui, algum tempo depois, por estar no comércio, eu consegui entrar no Lions Club, fui convidado para Lions, a ponto de eu ser fundador de um clube de Lions. Eu fui fundador de um Lions Club. O que me fez sair do Lions Club foi justamente porque o nível econômico e financeiro dos meus amigos é muito elevado, a gente viajava muito, jantares e tal, não tinha como bancar aquilo. Fui obrigado a sair. Mas era uma coisa que eu pertencia a um clube de Lions aqui estão tudo quase na mesma. O Rotary e o Lions estão tudo quase na mesma rota, né? Isso, na mesma rota. Para o pessoal entender. Pois é interessante isso. Eu fiz parte disso tudo e hoje, como diretor legislativo, continuo lá, mas o que acontece? Com o advento das plataformas digitais, nós temos um estúdio hoje de gravação na cidade, porque tudo feito por programa de computador, né? Então eu chego no estúdio com um acordeon, com o camarada pluga que eu toco, olha a gente aqui falando de um país para outro. Quando eu toco, ele grava nas pistas, já separa tudo, aí depois ele me chama o guitarrista, o cara coloca a guitarra, vem o javumbeiro, lá vai, daqui a pouco a música está pronta. Eu tenho até uma música no forno, está lá fazendo, daqui uns dias eu vou colocar a voz, está quase pronto o novo lançamento. E é uma poesia? Também. Dá um pedacinho pra gente, não precisa cantar, só fala um pedacinho dela pra gente. Deixa eu ver se eu me lembro. Essa quer dizer assim, essa inclusive já tem um título, Vai na Boa. E essa Vai na Boa é no sentido, eu não tenho a letra aqui, ela é a última que eu fiz. Não, se você não lembrar dessa, fala uma que você tem assim bastante na tua cabeça. Sim, então, tem. Mas essa inclusive, eu não vou falar, não vou dar spoiler, porque daqui uns dias as pessoas vão conhecer. Desculpa, eu não quero dar também. Mas eu não quero. A roda do tempo não girou pra porta do mundo se abrir, a felicidade invadir e abraçar no imponderável amor. A roda do tempo não girou pra porta do mundo se abrir, a felicidade invadir e abraçar no imponderável amor. Feito mancha indelével em ti, impregnar-me irei, completamente siderado de amor, pura insensatez.
insensatez, a mais pura insensatez. Quem sabe assim o seu coração, com suas razões desconhecidas, expectativas pressentidas, libera o hormônio da paixão, nas cores e delícias do querer, pra estabelecer o ponto futuro, em busca do amor maduro, confirmando o que era pra ser. O extraordinário, Milton. Olha, você falou uma coisa que é muito linda. Tudo que você aprende é seu e você mantém. Milton, você tem mais alguma coisa para falar? Porque a gente está indo embora. Isso. Tá, só dizer que foi uma alegria imensa participar. Espero que as pessoas que ouviram, que vão ouvir tudo que eu falei, gostem do que eu disse e consigam tirar daí alguma coisa para colocar em sua vida. A ideia é essa, é você ser um farol, ser luz na vida das pessoas. Eu tenho certeza, Milton. Isso daí não tenha dúvidas. Bom, gente, como tudo que é bom acaba, então agora a gente vai se despedir, deixando um agradecimento. Manda um e-mail para a gente no visãoparalelapod@gmail.com. Também visita a gente no web, né, que é o visãoparalela.net, que a gente está colocando informação lá na website o tempo todo. E eu quero agradecer aqui. Tchau, gente. Um beijo.